Bom, pessoal, boa tarde. Agora sim, em definitivo, vamos dar início aí à palestra Taxel para a software e solução para cartaz eletrônico. Tá? Aqui do meu lado está o Rodrigo Batista, ele é gerente comercial da empresa Taxel. A Taxel é o nome da empresa realmente que desenvolve a solução de software compatível com as nossas impressoras a laser e também de grande formato. O Rodrigo Batista está há 3 anos na empresa e essa solução já existe há cerca de 8 anos aí no mercado, tá? Então ele vai passar para vocês algumas dicas de como que a gente pode abordar o nosso cliente, algumas sugestões de como oferecer as soluções aos nossos clientes que têm rede de varejo, né? Clientes que, enfim, usam cartaz eletrônico para ponto de venda, podem usar. Então ele vai ensinar alguns detalhes para vocês de como abordar esse cliente, de como oferecer, como avaliar cenário, etc. Tá bem? Eu vou passar aqui a palavra. Faremos a apresentação nos moldes normais, né? Então, novamente, caso tenham alguma pergunta, solicito que levantem a mão e à medida que for possível nós já vamos respondendo as perguntas. E no final a gente abre, obviamente, para a discussão, tá bem? Então, antes de mais nada, agradeço pelo tempo de vocês e a gente vai se falando. Eu passo a bola agora aqui pro Rodrigo. Só um minutinho. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Desde já agradeço aí o tempo disponível de vocês para poder ouvir essa apresentação. Espero que seja o início de um relacionamento aí mais duradouro, né, entre as partes, e eu estou à disposição depois dessa palestra também. Vou deixar o meu contato no final para qualquer dúvida ou porventura qualquer abordagem de cliente que vocês irão fazer, precisar de um suporte, tanto meu quanto de qualquer pessoa lá do TagCell, a gente vai ter equipe direcionada para isso. Vocês poderão entrar em contato conosco. Vou deixar no final do último slide aí o meu contato, né, meu telefone. E é isso, pessoal. Vamos iniciar aí a palestra. Então, falando um pouco do TagCell, aqui no institucional, só um momento. O que é o TagCell, tá? Nós somos uma equipe que tem as melhores soluções de precificação, obviamente, né? Então, é um software que surgiu dentro de uma agência de propaganda, onde o nosso público-alvo era as grandes redes de varejo, obviamente, né? E foi visto há 8 anos atrás a necessidade de uma grande rede ter um sistema de cartazeamento onde pudesse oferecer os cartazes no dia a dia, nas campanhas, de forma mais dinâmica, de forma mais rápida e com padronização visual. Até então, não existia isso no mercado, tá? Então, houve essa ideia de produzir um programa onde o cliente pudesse ter as campanhas dele inseridas dentro, obviamente, a qualquer momento na loja dele, dentro do computador, a qualquer momento que ele pudesse acessar, né, com os formatos disponíveis, né, e a nossa empresa passou a desenvolver isso, tá? Então são 8 anos aí de experiência dentro do piso de loja, acompanhando os clientes diariamente, ouvindo a outra parte, né, ouvindo as principais necessidades dos clientes e no caso, aplicando possíveis melhorias a cada atualização do produto, tá? Justamente para que hoje nós possamos atender os mais variados segmentos, ok? Tanto material de construção, quanto supermercado, hipermercado, mini mercado, açougue, loja de conveniência, loja de presentes, enfim, como nós já atendemos hoje, tá? Então, pessoal, o TagCell em si é uma empresa que comercializa um software, né? Que tem um software que terá
as campanhas que o cliente precisar da loja dele dentro desse programa nos mais diversos formatos, seja papel, cartazes pequenos, médios e grandes, tá? E se o cliente precisar também de uma solução completa, nós temos parceiros, né? No caso serão também vocês nessa parte de impressão, para poder atender no Brasil todo, como a gente também tem de papel, suporte, onde será colocados os cartazes nas gôndolas, né, o suporte de plástico, enfim, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho das peculiaridades do software. O que é o projeto em si, né? Qual que é o objetivo do projeto, ok? É modernizar a produção de cartazes de oferta e apresentar para o cliente, solucionar o problema dele com relação à padronização visual, ok? Economia, uma operação com um custo baixo e também velocidade de produção, tá? O que nós queremos entregar para o cliente? Vamos resumir, tá? Uma operação onde até as 8, 9 horas da manhã ele consiga imprimir todos os cartazes de oferta da loja dele e positivar esses cartazes, ok? O software, tá, Excel, terá o banco de dados do cliente ordenado por código de produto inserido dentro dele, tá? Ele vai buscar o código de produto, a oferta pronta, imprimiu, colocou na gôndola, tá? Então, quais são os 4 pilares aí do projeto? Basicamente falando, software, que é a tecnologia, né? A impressora, obviamente precisamos aí de uma impressora para poder ter o projeto. Os papéis, e aí o que são esses papéis, tá? Lá na agência, nós damos toda a instrução para o cliente em qual papel comprar, tá? Tem clientes que optam pela solução pré-impresso, né? Já compram um papel pronto, com um fundo amarelo ou com uma testeira de oferta, ou clientes que já queiram comprar um papel branco para poder ter mais versatilidade com as demais campanhas que ele vai ter ao longo do ano, tá? Lembrando que o papel pré-impresso ele teria que ter um papel pré-impresso para cada formato, para cada tema que ele teria, tá? Então, assim, a gente tem os gabaritos todos prontos para atender da melhor forma cada cliente, ok? E o outro pilar seria a criação de cartazes promocionais, tá? No software, o que é isso, esse quarto pilar, tá? Nós já entregamos um software para o cliente com algumas campanhas padrão, ok? Que são oferta, compre e ganhe, leve mais, pague menos, comunicado, à vista, depor, à vista parcelado, depor parcelado. Tudo isso já está inserido dentro de um módulo, tá? Dentro do software. Mas há aqueles clientes que têm uma particularidade, obviamente, um tema de loja, uma campanha específica, onde ele pode apresentar esse layout para nós e aí nós subimos dentro do projeto dele, tá? Dentro do software dele. Então ele passa a ter lá, além dos temas padrão, ele passa a ter também um tema da loja dele ou uma dinâmica comercial específica da loja dele, por exemplo, cartão, oferta cooperado, um cartão específico da sua loja, onde o cliente tendo esse cartão vai ter um desconto, um atacado e varejo, né, que chamam de atacarejo, enfim, qualquer particularidade nós fazemos também, tá? Então não é um sistema engessado, e sim que o cliente pode ter também várias opções para poder trabalhar com isso, ok? Ah, quais são quais são os objetivos do sistema, tá, gente? Ampliar a participação das mecânicas promocionais no ambiente de loja, tá? Por quê? Como eu falei no slide anterior, nosso objetivo é que a loja tenha uma cobertura rápida, né, uma produção rápida
logo pela manhã já toda precificada, a tendência é que a tua gôndola tenha mais ofertas, tá? Nós defendemos a ideia que é muito importante o cliente precificar mais a loja, que obviamente isso vai trazer um giro de estoque maior. Então, quando você tem uma loja bem precificada, bem sinalizada, com ofertas, com produtos bem sinalizados, com promoções para todos os produtos da gôndola, a chance de ter um retorno em vendas, obviamente, será bem maior, tá? Então, nós defendemos essa ideia, ok? E esse é o nosso objetivo, ok? Como uma loja, como eu disse, com relação ao giro de estoque, se você tem um projeto de precificação onde você vai ter uma maior probabilidade de vender mais, vai ter uma visualização melhor, obviamente você vai tratar isso como um grande investimento para você. Tendo em vista também que o Tag Sell, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ele vai gerar uma certa economia com relação à operação. Então nós defendemos que lá a nossa política é a seguinte, tá? Nós queremos entregar sempre, iremos entregar ao cliente a economia, queremos que ele venda mais, daremos todo o suporte para o cliente para que ele venda muito mais, para que ele tenha as campanhas dele ativas dentro do sistema, para que ele tenha um baixo custo operacional, para que ele possa produzir mais cartazes de oferta, para que ele possa ter campanha a todo momento na loja dele. E nós vamos facilitar ao máximo, sendo um contato direto com o cliente diariamente, se for o caso, para que ele alcance esse objetivo, tá? Então, assim, a maioria dos clientes, eles me abordam dizendo que o grande objetivo de loja é a padronização visual, tá? Muitos reclamam que não há padronização visual atualmente e é um grande empecilho o sistema que eles vêm abordando atualmente, manual, enfim, conseguir uma padronização em redes que tem de 5 lojas para cima, 10 lojas acima, enfim, tá? Então, tendo o Tag Cell, você vai poder ter o sistema em todas as redes da sua loja, obviamente serão as mesmas campanhas, ok? Sendo as mesmas campanhas, será o mesmo banco de dados, onde em todas as lojas você vai buscar o mesmo código, a mesma oferta, o mesmo layout, obviamente. Como o sistema vai ser o mesmo para todas as lojas, a velocidade de produção, a facilidade, o, o dinamismo será o mesmo para todas as lojas da rede. Por quê? O software é muito fácil de ser usado, ele pode ser usado por qualquer pessoa, qualquer profissional. Nós defendemos a ideia de que tem que ser uma plataforma amigável, tá? O que é plataforma amigável? Qualquer pessoa está habilitada a usar o software, porque ele já vai apresentar todas as opções para o cliente, para o usuário, né? Fazer o seu cartaz. Então, quando ele clicar em campanha, vão aparecer todas as campanhas já prontas, ele vai selecionar, ele vai escrever lá o preço da campanha. Se ele buscou esse produto no banco de dados, obviamente a descrição do produto, lá por exemplo, chocolate talento, vai aparecer já pronto no cartaz. Ele também tem a opção de escrever novamente, tá? Ele só vai digitar o preço, aparecer na tela, vai aparecer um preview antes dele imprimir dessa oferta do que está sendo impressa, né? E ele vai apertar o botão de imprimir. É muito simples, tá? Mesmo sendo simples, nós entregamos para o cliente toda a expertise, treinamento, seja via remoto ou seja presencial, e até mesmo dentro do software tem um manual do usuário, onde o cliente pode acompanhar passo a passo como usar as funcionalidades do software, tá? Aqui nós temos um cenário
um cartaz no padrão visual manual e um cartaz de uma campanha nossa chamada Leve Mais Pague Menos, tá? Aqui a gente tem um stopper, né? Então aqui atum tradicional em lata, e aí tem um preço promocional, um preço à vista, tá? Esse padrão visual que nós defendemos, né? Mais clareza, tá? Mais clareza, com fontes em destaque, com números em fontes que vão dar uma boa visibilidade a um certo distanciamento. Um cliente passando na gôndola a alguns metros de distância, ele já consegue visualizar tanto a descrição quanto o preço, tá? Quanto o apelo promocional, que no caso aí desse exemplo é Leve Mais Pague Menos, tá? Lembrando que esse é uma das campanhas já padrão do Tag Sell que nós já temos pronto. Nada impede do cliente solicitar uma campanha própria, com layout próprio, com as cores da loja dele, enfim, ok? Falando um pouquinho agora das nossos principais clientes que nós ganhamos ao longo desses 8 anos, tá? Então nós temos Carrefour e Leroy Merlin, que já utilizam esse sistema há muitos anos, tá? Eles foram os primeiros clientes. Hoje, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de visitar uma loja Carrefour e presenciar a campanha Cartão Carrefour. Então lá a gente é responsável por toda aquela operação, tá? Nós colocamos lá tanto o software, quanto os parceiros de impressão, quanto os papéis, enfim. Lá a gente trabalha de uma forma completa. Leroy Merlin também, a peculiaridade da Leroy Merlin é que é um segmento de material de construção, né? Nós chamamos de home center. Então a gente teve que desenvolver para a Leroy Merlin um software muito específico, tá? Com campanhas muito específicas, né? Bricolagem, financiamento, campanha de cartão também, em diversos segmentos de loja, para cozinha, banheiro, enfim. O software da Leroy Merlin talvez foi o maior desafio do Tagcel nesses últimos anos, porque, por ser material de construção, exigiu de nós um número maior de customizações, tá? A gente teve que inserir, hoje, por exemplo, na Leroy Merlin, quando um cartazista vai produzir a sua oferta, obviamente, como os produtos são mais caros, há uma taxa de financiamento, né? No cartaz tem lá o valor com juros, a taxa lá CIT, tudo certinho. Então o software, quando o cartazista põe esse valor, automaticamente faz toda a conta que ele precisar, tá? Então ninguém precisa ficar lá atrás do computador fazendo contas para colocar no cartaz, nada disso. O software já faz a conta automática nas dinâmicas comerciais que tem à disposição da Leroy Merlin, tá? Tanto financiamento, parcelado, enfim, 3 vezes, 4 vezes, até 12 vezes, tá? Toda a conta de cartão é feita diretamente no software. E aí nós temos também os segmentos variados que eu disse no início da apresentação, tá? Temos mais clientes de material de construção. A gente tem Calimeira, por exemplo, que é hortifruti. A gente tem Ikezaki, que é cosméticos, tá? São Jorge é um shopping de construção também. Supermercados, hipermercados. A gente tem aqui o VN Autosserviço, que trabalha com atacado e varejo, né? Alta rotação, também atacado varejo, atacado máximo, atacado varejo. Então são essas contas que já trabalham conosco atualmente, tá? E assim, pela versatilidade do software, conseguimos atender diversos segmentos. Então, qualquer loja que precise
de uma precificação, de um cartaz de oferta, nós atendemos. Sejam eles pequenos, médios e grandes. Ok? Por que que há, no caso, um interesse dessa parceria com vocês, tá? Fizemos uma pesquisa internamente e descobrimos, prospectamos que no mercado nacional existem mais de 400 mil estabelecimentos que precisam prontamente da nossa solução, tá? Então nós temos um mercado aí vasto, quase que infinito assim, inexplorado, tá? Todas essas 400 mil lojas não trabalham com cartazeamento eletrônico. É uma coisa muito nova no Brasil, tá? Algo assim que será uma tendência, já é uma tendência, o pessoal abrir os olhos para essa nova forma de precificação, porque em todos os lados, todas as partes ganham, tá? Então a gente tem aí 85 mil super hipermercados, segmentos de farmácia também, muito importante dizer o segmento de farmácia, que é muito fácil de se trabalhar com eles, tá? Eles vão precisar, obviamente, de cartazes menores, de uma impressora que não precisa ser uma impressora A3, até porque o maior formato deles será um A4, tá? A gente tem um software que, assim, eles não vão precisar de tantas funcionalidades quanto um hipermercado ou quanto uma loja de material de construção, porque a maioria desses clientes eles vão trabalhar com a vista, um depor, tá? Então farmácia é um mercado assim que ainda a gente não entrou e que precisa muito da gente. Eles nos visitam muito em feiras, entram muito em contato conosco, tá? Então, assim, a gente vai começar a fazer um trabalho com eles forte, porque é um segmento muito promissor, vamos dizer assim, tá? Da mesma forma, com pet shop, o atacado, na questão dos atacados, eu já falei, vem crescendo muito no Brasil. Tive clientes, por exemplo, que há 2 anos atrás tinham 30 lojas e passaram a ter 60 lojas, 50 lojas, né? Então o atacado vem crescendo muito no Brasil. As padarias também, e aí no final vocês podem ver que é assustador, assim, no bom sentido, o número de home centers, né? 148 mil lojas no Brasil, e a gente tem já como cliente da casa, talvez um dos principais, né? Se não o principal, que é a Leroy Merlin. Então, quando a gente apresenta um projeto para um cliente de home center e ele vê que na nossa apresentação tem a bandeira já de clientes renomados assim no segmento, acaba sendo uma porta de entrada mais facilitada, né? Nós ganhamos credibilidade com o projeto, né? Por já ter essa expertise, essa experiência, e acaba sendo muito atrativo para o cliente prospectar um trabalho conosco, uma proposta com a gente, tá? Vou falar um pouquinho agora, muito importante esse tema, de como montar um projeto vendedor para esses segmentos, tá? Para esses clientes. Importante saber que na maioria dos casos o cliente ele não tem tanta informação assim da própria loja. Às vezes você vai falar com o pessoal do marketing ou de compras ou de TI. No meu caso eu falo muito com o pessoal do TI. E algumas informações são muito importantes, principalmente para vocês aí, né? Que lidam com isso diariamente, sabem até mais do que eu, para poder montar lá a franquia de impressora, o preço disso, saber o quanto que o cliente vai imprimir ao mês, qual tipo de papel ele vai usar, como nós podemos montar um projeto vendedor para esse cliente, para que ele fique mais interessado e mais tranquilo, vamos dizer assim, com relação à credibilidade do nosso projeto, tá? Então, primeira coisa que eu faço quando falo com o cliente é um diagnóstico do próprio cliente. Qual que é o tamanho da loja dele,
tá? Às vezes eu pego um parâmetro pelo número de checkouts, tá? Então pergunto para ele, qual que é o tamanho da tua loja? Aí ele fala, minha loja é pequena ou grande, né? Ele não sabe me dizer, às vezes, a metragem e tal. Aí eu falo, quantos checkouts tem a sua loja? Então, se ele tem de 1 a 5 checkouts, eu tenho uma ideia de tamanho. Se ele tem de 5 a 10, eu também tenho uma outra ideia de tamanho e sei qual que é o perfil desse cliente, ok? Eu sei qual licença do meu produto eu vou vender para ele. Se é uma licença Light ou se é uma licença Pro. Eu já vou, lá um pouco mais à frente, vou explicar para vocês a diferença das licenças, tá? Então, assim, muitas vezes o cliente ele precisa de cartazes A3, A4, cartazes para entrada de loja, cartazes aéreo, cartazes que vão ficar precisam de um tamanho maior. Então isso eu consigo direcionar. Sabendo essa informação dos tamanhos e formatos que ele usa, eu sei qual impressora vai ser melhor para ele, tá? Da mesma forma que quando eu pergunto para ele como que ele quer trabalhar com relação a temas e campanhas, eu sei qual papel vou direcionar para ele, ok? Então, um cliente que vai trabalhar, por exemplo, vou dar um cenário aqui, ele vai usar formatos de A4 para baixo, A4, A5, A6, A7, e as etiquetas, né? Aquelas etiquetas de gôndola e tal. Eu sei que ele vai precisar de uma impressora A4, ou laser, ou jet, enfim. Por quê? Nós defendemos a ideia de que o papel que ele vai usar vai ser um papel serrilhado. É um papel que eu vendo, tá? Nós, da TagCell, nós vendemos esse papel para os clientes. É um papel serrilhado, onde ele consegue fazer mais de uma oferta na impressão. Então, como eu sei que nos contratos de locação, na maioria deles cobra a página impressa, eu sei que se o meu cliente fizer mais de uma oferta e conseguir imprimir em uma folha 4, às vezes 2 a 5, 4 a 6 ou 8 ofertas de A7, ele vai estar pagando uma impressão, né, pode ser de 20 a 50 centavos, ele está fazendo muito mais de uma oferta. A economia do nosso projeto está aí, tá? Clientes fazendo a impressão, pagando aí no máximo 50 centavos, vou chutar um valor aqui, e fazendo mais de uma oferta. Então, ele destaca, ele não precisa nem refilar essa folha, essa oferta, ele destaca e positiva, tá? Então, outro aspecto que nós perguntamos sempre para o cliente, para podermos direcionar uma licença a ele, é a questão das dinâmicas comerciais. Tá? O que são dinâmicas comerciais? Se ele trabalha com a exposição de à vista, depor, como eu disse para vocês no caso dos materiais de construção, né? Eles trabalham muito com parcelado, porque obviamente são produtos com valores maiores do que os segmentos de varejo, supermercados, tá? E com isso a gente consegue direcionar também, resolver os problemas que ele vai precisar de customização, tá? Se o cliente só trabalha com a vista e depor, a gente já tem tudo pronto, tanto a vista, depor, parcelado, tá? Mas tem clientes que querem, tem as campanhas lá de cartão, como eu disse, atacarejo, pack, que tem muito, né? A gente pega esse layout que ele precisa, insere e sobe no instalador dele, tá? E no último tópico aí a gente está falando do papel. O papel, o cliente ele está livre, tá? Com relação ao software para trabalhar do papel que ele quiser, tanto branco quanto amarelo ou pré-impresso. Vou explicar rapidamente os 3 tipos de modalidade que ele pode trabalhar. Por quê? Como que um cliente vai chegar à conclusão que o papel branco é o melhor para ele, tá?
Vocês que são de impressão, vocês sabem que uma impressão no papel branco vai ser mais cara porque ele vai usar uma cobertura de tinta maior, né? Vai imprimir o fundo, a testeira e uma série, tudo que aparecer, tudo que foi exposto no cartaz, quanto a logo, cor, a impressora vai imprimir, então essa impressão vai ser mais cara. Mas por que tem clientes que preferem o papel branco? Imagine que tem redes de supermercados, enfim, que trabalham com muitas campanhas, porque aproveitam demais as datas sazonais, né? Tanto de Natal, Dia das Mães, um aniversário de loja. Então, a todo momento, ele vai subir campanhas, tá? Em diversos formatos. Tá? Ele vai, às vezes vai imprimir lá o cartaz de Dia das Mães ou de aniversário da loja em um A4, em um A3, em um A5, mas o cartaz de oferta ele vai imprimir no A2. Então ele teria que ter um pré-impresso para cada tipo de campanha. Tá? Enquanto que no branco ele vai chegar o papel branco na loja dele, ele vai colocar na impressora e essa logística vai ser muito mais fácil. Ele vai, uma vez que ele coloca o papel branco na impressora, na bandeja do A4, o papel A4, na bandeja do A3, os papéis de A3, ele não vai precisar mais ficar fazendo essa mudança, até tendo uma logística mais trabalhosa com relação aos papéis, porque o papel branco ele vai ter uma versatilidade maior, tá? O papel amarelo talvez seja o cenário mais assim que abrange mais clientes, talvez o cenário mais promissor. O cliente ele também vai ter uma versatilidade muito grande com relação a campanhas, né? Ele vai poder fazer a testeira lá do Natal, ele vai poder fazer a testeira de aniversário de loja, a campanha, o apelo, né? Que eu digo desses temas, dessas campanhas, já no fundo amarelo. Então a impressora não precisaria fazer esse fundo amarelo, só imprimiria a testeira, né, o apelo, a descrição do produto e o preço, tá? Tendo um contrato de impressão mais vantajoso no valor da impressão, ok? Dependendo aí da revenda, enfim. O papel pré-impresso segue quase a mesma ideia do papel amarelo, só que ele já vem com a testeira. A maioria dos meus clientes já trabalham dessa forma, tá? Eles compram um papel pré-impresso, já com a testeira de oferta, e só vai imprimir a descrição e o preço do produto, tá? Então o software tem a modalidade de ter esse tipo de impressão. Quando eu faço a minha oferta, eu posso imprimir toda a cobertura do cartaz, que seria num papel branco, tá? Então ele está entendendo o software que eu estou querendo imprimir toda a cobertura do meu cartaz, que eu estou colocando no papel branco na impressora, ou ele também tem a opção lá de imprimir em pré-impresso, que ele está entendendo que eu estou colocando na impressora um papel pré-impresso com fundo amarelo, com a testeira da campanha dele, e eu só vou imprimir a descrição do produto, né, o apelo principal e o valor do produto. Tá? Então seria uma cobertura de impressão de menos de 10%. O que é descrição que eu digo? Tá? Como eu disse no início, seria a informação principal do produto. Então, por exemplo, cerveja Brahma, chocolate Talento, e uma informação secundária que seria uma informação de apoio, vamos dizer assim. Poderia ser 450 gramas ou 300 ml, enfim, sabor tal. Então, é só isso que será impresso no papel pré-impresso. Então, sempre quando a gente prospecta um cliente, nós pegamos essas informações e direcionamos para ele, através dessas informações, qual é a melhor impressora para ele usar, qual que é a impressora, qual que é o melhor tipo de papel para ele usar e qual que é a melhor licença que eu vou ofertar, tá? Tudo essas informações para eu poder oferecer essas soluções, basicamente então eu vou precisar do tamanho da loja dele, quantas ofertas ele vai fazer ao mês, tá? E quantas campanhas ele vai fazer durante ao longo do período, 12 meses ou 36 meses, enfim. Se ele vai usar muitas campanhas, muitos layouts diferentes,
E aí, se ele for usar poucas campanhas, que a maioria dos casos, obviamente a gente pode oferecer para ele a solução que o pré-impresso fica melhor tanto para a parte da impressora quanto para a parte do cliente. Obviamente será a solução mais barata, porque a impressão será mais barata, ok? Eu quero apenas pegar um adendo aqui na apresentação dele de como montar um projeto, né? Quem está falando é o Tuveto, tá? Obviamente que o objetivo aqui da Taxel é ajudar vocês a formatar uma proposta de venda, né, para o cliente de vocês. Porém, o objetivo principal é que eles trabalhem junto com vocês para determinar qual a melhor solução que vocês vão ter para cada cliente de vocês. Então, óbvio, após a gente levantar uma perspectiva, uma perspectiva de negócio com algum desses clientes cujo perfil foi passado aqui, né, obviamente a gente vai ter o suporte, né, do Rodrigo, nesses casos, para nos ajudar a determinar qual é o tipo de solução a ser oferecida. Como ele colocou aqui, de acordo com o volume, de acordo com o formato, de acordo com o perfil do cliente, mas ninguém melhor do que vocês que estão à frente, né, de cada cliente aí, que conhecem o mercado, não só de São Paulo, mas do Brasil todo, vão poder ajudar o Rodrigo com algumas informações para juntos, sim, poderem montar aí uma solução que agregue valor, que seja diferencial no cliente de vocês. Outro ponto importante que eu queria deixar bem frisado é que quando ele fala em papel, né, todo mundo entende o papel pré-impresso, o papel branco. Nós não tínhamos até então uma solução dessa forma para jato de tinta, que é no meu caso, de impressoras de grande formato. Agora a Tagcel já tem um papel a indicar, né, que é um papel com fundo amarelo, possível da gente colocar os anúncios de preço na cor preta ou na cor vermelha, que é o normalmente que o pessoal trabalha. Tá? Então é possível imprimir no cartaz com fundo amarelo. O cartaz, a própria Tagcel, né, este papel específico, a própria Tagcel indica. Creio que depois o Rodrigo vai até ter uma visão de preço, uma visão de diferencial desse cartaz. E por último, né, quando ele fala daquela parte de testeira, né, onde a testeira é fixa e o variável é apenas o dado de descritivo do produto a ser oferecido e o preço, realmente é uma boa opção para nós, principalmente para grande formato, onde a gente tem uma testeira estática dentro de um acabamento plástico que eles mesmos fornecem. Então é importante que ele esteja junto dentro do projeto de vocês, para que vocês possam, por exemplo, determinar não só a venda de um software, né, mas não só a venda de uma impressora ou a alocação de uma impressora, mas sim num pacote completo que visa desde a impressão até a forma de acabamento, ou seja, a forma de demonstrar isso ao cliente. Tá bom? Então esse é o recado que eu tinha dado. Eu vou voltar aqui agora para o Rodrigo, tá bem? Bom, pessoal, como bem reforçado aí pelo Tuveto, sempre a gente vai trabalhar junto, né, nessa questão, né? Estaremos à disposição para tirar todas as dúvidas. Até o importante dizer que o Tagcel se compromete sempre com o cliente, quando a gente alinha com o pessoal da impressão e tal, o perfil do cliente. Depois disso, a gente oferece sempre 30 dias gratuitamente para o cliente poder usar o nosso software. E a gente oferece sempre a melhor licença, a licença que no caso ele iria comprar, que é do perfil dele, para que ele se sinta mais seguro dentro de uma perspectiva de 30 dias que ele já usou, né? Dentro desses 30 dias ele não só usou o produto, como ele teve um contato direto com vocês, né, da impressora, para alinhar qual que é o melhor tipo de impressão, e comigo para a questão de funcionalidade do software, como que ele pode aproveitar melhor o produto. Então, quando passa esses 30 dias, ele já fez a oferta, ele já conversou com vocês, ele já conversou comigo, ele já viu funcionando na frente dele. Às vezes o cliente às vezes não tem uma impressora definitiva para esse projeto, mas ele está usando momentaneamente ele só uma impressora que ele já tem lá, porque 100% quase dos meus clientes já tem uma impressora dentro de loja, mas obviamente não é a impressora ideal para cartazeamento, mas só para fim de teste do produto. Então acaba ficando muito mais facilitada essa venda, tá?
ele já está bem mais seguro, já está com os valores na mão do contrato de locação, com os valores da licença, ele já sabe o perfil dele, ele já conhece, ele conhece obviamente a loja dele, mas ele já sabe através de todo o direcionamento que tanto a Tagcel quanto vocês passaram a ele, como ele vai querer trabalhar com esse projeto. Às vezes, o que eu percebo, tá? Vocês também já devem ter percebido isso se prospectaram esse tipo de cliente. O cliente ele usa formatos errados para locais errados e acabam gastando muito, desperdiçando muito dinheiro, ficando uma operação muito clara. Então a gente tem todo esse manual de precificação pronto para orientar o cliente qual a melhor prática de precificação, qual que é a melhor prática para poder precificar a sua loja e não, caso, ter prejuízo, ok? E é isso que a gente usa como um argumento de vendas, tá? Não só, não somente toda a expertise que tem o Tagcel, não somente toda a funcionalidade que tem o produto, o software Tagcel, mas também toda a expertise que nós temos nesses últimos 8 anos de piso de loja, tá? Nós oferecemos para o cliente também, através não só do nosso contato direto com ele, mas através de mídias sociais, blogs, enfim, as melhores práticas de precificação e também como ele ter uma loja, como eu disse no começo, vendedora, pagando o menos possível e tendo muito mais, tirando muito mais proveito da solução em si, tá? Então, produtividade, obviamente, ele já vai ter isso na loja dele, porque o software, de 5 a 10 segundos, você faz uma oferta e imprime muito rápido. Se eu tenho cobertura de loja, se eu consigo precificar toda a minha loja logo pela manhã, obviamente, eu já vou ganhar com agilidade. E se eu tenho toda a minha loja precificada, eu vou ganhar giro de estoque. Padronização visual, tá? Nós temos um trabalho muito intenso de pós-venda e a gente extrai o máximo de informações possíveis dos nossos clientes com relação aos objetivos deles, né? A gente precisa saber o que o outro lado fala para poder adaptar o nosso software ao mercado, tá? Para atingir o maior número de clientes possíveis. Então a maioria deles, obviamente, o grande carro-chefe, a grande necessidade é a padronização visual. Isso o software é o grande diferencial do software, é o que ele vai entregar de melhor. Porque as fontes serão do mesmo tamanho, a precificação padronizada, tá? Tanto você inserindo o seu tema como usando os temas padrão do software, apelo visual, retornando ao começo. Nosso software foi todo desenvolvido por uma equipe com muita experiência em merchandising de loja, tá? Em merchandising, enfim, que trabalha dentro de lojas com nosso público-alvo é o varejo. Então toda a parte de layout é adaptada dentro dessa expertise, tá? Tanto para tamanho, tanto para qual fonte tem a melhor visualização. Então é tudo em cima de muito detalhe, estudado, com experiência, para justamente buscar a clareza da informação e o cliente satisfeito, tá? Então, assim, o nosso grande objetivo é que o cliente fique satisfeito, né, ao passar nos corredores de loja, tenha todos os produtos precificados e que consiga ter uma clareza de informação com relação ao cartaz, tá? Que não tenha lá aquela informação oculta, que não tenha nada subentendido, mas que tudo seja muito claro. Economia, obviamente, talvez seja o segundo principal ponto depois de padronização visual. Obviamente, todo projeto que é implantado dentro de uma loja, primeira coisa que se pergunta é custo. Rodrigo, qual que é o custo disso? Isso é para mim ou não?
Isso é muito importante, obviamente, para todo mundo. Por quê? O cliente, como eu disse anteriormente, como ele já não vai ter o desperdício que ele tinha antes, isso já é um ponto muito importante do conhecimento que ele vai ter do produto nosso, porque ele sabe que a partir dessa solução com impressora e software ele vai passar a desperdiçar muito menos, porque não vai ter, ele vai buscar os dados variáveis já prontos e vai imprimir, ok? Então ele vai ter um processo mais controlado disso, porque ele vai ter um banco de dados onde ele não vai precisar ficar manipulando todos os dias. O banco de dados está lá, ele só vai buscar o código de produto e imprimir. Esse processo, obviamente, vai implicar, como eu disse, no fim do desperdício e no consumo menor de papéis. Por quê? Esses papéis vão chegar separados lá na caixa do A4, na caixa do A3. Já são papéis serrilhados, como eu disse, onde ele não precisa refilar. Já tem a medida certa das serrilhas, né? Onde ele vai fazer o A5, ele vai cortar no meio, onde ele vai fazer o A6, ele vai cortar em 1/4 da folha. Então, isso implica um consumo muito mais controlado dos papéis, tá? E o último ponto é intuitivo. Muitos clientes me perguntam com relação a isso, porque quando a gente apresenta a solução de cartaseamento, quem acaba participando do processo é a parte de TI, de tecnologia. Então eles sempre vão perguntar sobre se o software ele é acessível para qualquer pessoa utilizar, porque a gente sabe que lá na ponta, quem vai cuidar dessa precificação, em alguns casos, serão pessoas que não têm um conhecimento profundo de tecnologia. E o software não exige que o cliente tenha, que o usuário, desculpa, tenha um conhecimento específico em qualquer área de informática, tá? O software é totalmente intuitivo, como eu disse no começo, ele dispensa qualificação profissional e ele abrange múltiplos usuários, tá? O que acontece? Como eu disse, nesses 30 dias iniciais, ele vai ter todo o acompanhamento, treinamento e o software grátis, onde nessa primeira semana todos os usuários já estarão dominando o produto, tá? E isso acaba ficando muito mais fácil lidar com esse cliente ao redor do período, porque ele acaba nem me procurando mais. Pessoal, novamente é o Tuveto que está falando. É só pegar mais uma oportunidade aqui na apresentação do Rodrigo, né? Quando ele diz que o consumo será menor de papéis, veja, nós aqui obviamente vendemos impressões, né? Alugamos o clique. Então, na verdade, traduz-se desse consumo menor de papéis o menor desperdício de papéis. O que temos hoje nesse segmento é que há um grande desperdício de papéis que são desenhados, né, com pincel e canetão, né, por o pessoal que normalmente faz os cartazes nos pontos de venda, eles desperdiçam muito papel. Então, o cliente, o supermercado, ele é obrigado a ter lá uma cota muito grande de papéis, né, e que normalmente são desperdiçados, tá? Então, com erros ou com quaisquer tipos de problema desse nível. Então, quando você tem isso digital, você tem um menor desperdício, o que não significa que você tem menos impressões, né? Então, ou seja, há uma oportunidade muito grande aí no clique, e onde nós vamos argumentar que vamos reduzir o desperdício dele com papel, seja lá para impresso ou não, tá bem? Estou retornando aqui para o Rodrigo.
Tá, como bem reforçado aí pelo Tuveto, no início, ficou bem claro essa questão do desperdício. No início eu disse que sempre a tendência do cliente é que ele aumente a cobertura da loja dele conosco, né? E até usei lá o quadrinho de uma gôndola com pouca precificação e a tendência da gôndola com a nossa precificação, né? Por quê? Porque isso acontece, assim, informação que eu tenho do nosso pós-venda, aconteceu com quase 100% dos nossos clientes, tá? A partir do momento que ele começou a trabalhar com cartaseamento eletrônico, ele aumentou o número de ofertas na loja dele, tá? Por que que ele aumentou? Lembra que eu falei para vocês que ele pode imprimir, né, mais ofertas em uma impressão. Ele passou a fazer mais impressões porque ele começou a utilizar diversos formatos. Antes ele colocava um A4 numa gôndola, que é grande, ele passou a colocar 4 EP21. EP21 é um formato nosso de 21 centímetros por 7,5, tá? É uma etiqueta, vamos dizer assim, que cabem 4 ofertas no A4. Ele passou a trabalhar dessa forma, quando descobriu o software, essa funcionalidade, essa economia, ele passou a precificar mais produtos, ok? Qual que é a grande diferença? Aqui eu fiz um cenário do manual, né, o que o meu cliente trabalhava antes de inserir o cartaseamento eletrônico na loja dele e como que ele passou a trabalhar conosco, ok? Então a gente sabe hoje de salário de cartazista, mais encargos, vale-refeição, transporte, enfim, ele gastaria aí um valor de aproximadamente 2.500 por mês, mais as tintas, os pincéis, os suprimentos, os refis, fitas, lâminas, tudo aquilo de material que o cartazista precisa para poder trabalhar, também ficou um valor salgado, porque não é barato essas peças, se você for pesquisar, tem um valor alto, tá? E o papel duplex, eu fiz o seguinte, aqui no terceiro tópico, eu fiz uma pesquisa dentro de uma grade de 720 ofertas ao mês, tá? Eu peguei uma média de propostas que eu enviei aos clientes nesses últimos tempos e na maioria deles fica em torno disso, de 500 a 1.000 ofertas ao mês que esses clientes fazem, tá? Então, com essa grade, ele gastaria em torno de R$ 445 por mês só de papel. E o total ficou aí quase R$ 3.500 por mês de uma forma manual, tá? Indo para o cenário eletrônico, qual que seria a conta? Eu peguei a minha licença, uma das minhas licenças mais caras, tá? Que é o TagCell Pro, que custa só R$ 230 ao mês. Ok? Eu já vou explicar essa parte tanto de licença e valores nos slides finais. E fiz a mesma grade que eu fiz lá para o manual. Eu peguei de um valor São Paulo, de um parceiro nosso, das mesmas 720 ofertas, já contando a impressora mais cara, laser, e a impressão mais cara possível, tá? Então ficou só a parte de impressora e impressão, mais papel, R$ 820, ok? Então o valor de impressora, mais página, mais papel. Calculando os 230 da licença TagCell, mais ali R$ 1.200 de um profissional para gerenciar a precificação. Lembrando que esse profissional, na maioria das lojas que são clientes nossos, esse profissional trabalha no máximo 6 horas por dia, tá? Ficaria aí no mesmo perfil de cliente, no mesmo cenário de ofertas mês, R$ 2.250 aproximadamente.
Então, assim, uma solução aí comprovada, que é mais barata, tá? Por conta da licença, por conta do contrato, muitas vezes é muito vantajoso de locação de impressora. Pessoal, é o Tuveto novamente. Só pegar mais um gancho na apresentação. Obviamente que no item 2, na impressora 3 colorida, mais página impressa, mais papel, onde o Rodrigo orçou, né, uma impressora do formato A3, será aí onde vai entrar o trabalho de vocês, junto com o Rodrigo, em especificar a melhor oferta que vocês tiverem para a ocasião, de acordo com o formato e de acordo com o volume. Isso aqui é só um exemplo, né, que ele fez em algum cliente, onde ele utilizou os dados de alguma revenda nossa, com alguma impressora de formato A3 para essa volumetria. Tá? Então é esse X, né, essa variável que vocês juntos vão trabalhar para determinar a melhor impressora, seja lá laser ou grande formato, impressão já de tinta. Tá ok? Mais um minuto. Bom, pessoal, o Tuveto fechou bem aí esse tópico, né? Acho que ficou claro aí o que ele falou sobre a nossa parceria. Esse é o segredo, descobrir essa grade e oferecer o melhor, que obviamente já será muito mais em conta do que o cliente já trabalha hoje. Falando um pouco do marketing, das nossas ações, onde nós atuamos, o que nós oferecemos para o cliente, tá? Nós sempre atuamos em ações offline nas principais feiras do segmento, tá? APAS, que é aqui em São Paulo, a gente fez 4 feiras seguidas, né? Nas últimas 4 edições, a Tagcel tinha um stand lá na APAS, né? Falando só de cartaseamento digital e, obviamente, o nosso stand não parava sequer 5 minutos. E com todas as feiras foi assim, porque é uma novidade muito grande no mercado, né? E todos estão sedentos, né, de saber mais informações com relação a isso, porque todos acabam precisando disso, né, de uma solução que acabe com os problemas do lojista, do varejista com relação à economia, padronização e velocidade. E é tudo que nós entregamos. Então, a APAS Next, né, que é uma feira também para supermercadistas em São Paulo, voltado mais para as tecnologias de software, software de retaguarda, enfim, tudo que um supermercado também precisa. A Expo Agas, nós tivemos lá com o Tuveto, no Rio Grande do Sul, tá? Ações online, o que a gente tem hoje? Investindo pesado na difusão da solução, tá? Google, parte de Google AdWords, Analytics, Facebook, tá? Por quê? A gente não pensa que nós temos somente que entregar para o cliente um produto e ele se vira e acabou. Esse cliente, ele é sedento de informações, como eu disse, de melhores práticas, de tendências do mercado, de como anda o varejo brasileiro, tá? O que está sendo inserido de novidade. Então a gente tem tanto o Facebook quanto o blog alimentando com essas notícias e essas informações, trazendo o cliente para mais perto da gente, para que nós possamos entender tanto do mercado como do nosso próprio cliente. E-mail marketing, um canal direto que nós temos, tá? Com os clientes para mandar conteúdo ou convite para uma feira ou novidades com relação a funcionalidades que nós lançamos, novidades com relação a preço ou às vezes apelo promocional para ter licenças, enfim, tá? E nós também na parte lá de online, de mídias online, nós temos toda essa análise de métricas para poder aperfeiçoar
esse contato com o cliente. A gente, a gente tem um programa de relacionamento, né, que a gente denomina como setor de sucesso do cliente, que acompanha a satisfação e usabilidade dos lojistas com o produto, tá? E isso, obviamente, gera novas oportunidades de negócio. O que é esse setor de sucesso do cliente? A gente conversa durante um período com todos os clientes da nossa carteira, né? E nós fazemos uma série de perguntas para eles com relação a vários assuntos, como que é a impressão, ou como que é a economia, como que é a velocidade, como que é a usabilidade, como se ele tem interesse em expandir para as demais lojas, se ele recomendaria o produto, enfim, o cliente dá uma resposta e tem uma nota lá, tá? Hoje, o produto tem a solução tem uma aceitação muito grande, os clientes querem muito a impressora, os clientes querem muito imprimir cartazes de oferta da forma eletrônica, eles são sempre muito receptivos a ouvir, tanto os clientes que não têm ainda, a ouvir as novidades. Então, todo esse controle de informações a gente também tem no TagCell, para poder até ajudar vocês na parte lá que vocês vão ter com o cliente, dúvidas que vão perguntar a vocês, que a gente já passou por isso, enfim, tá? Bom, pessoal, o Rodrigo apresentou as ações de marketing que a empresa Tagcel tem feito para arrecadar clientes, né, para conseguir clientes. Deixo apenas o recado, como ele mesmo disse, nós participamos juntos da empresa Expo Agas, em Porto Alegre. Então, caso tenham algum evento, algum webinar ou alguma coisa que vocês tenham interesse em participar com a presença da Canon, nos mandem um e-mail com o projeto para que a gente possa avaliar a participação da Canon. Nós temos certeza que é um segmento muito promissor. Por isso, em algumas destas feiras, ano passado e este ano, nós apoiamos, né? Então, nos tragam opções, nos mandem por e-mail as opções para que a gente possa, na região de cada um de vocês, poder analisar esse possível apoio. Tá bem? Estou voltando aqui para o Rodrigo. Bom, pessoal, então a gente está aberto aí a mais eventos, né? Tudo que for desse ramo do varejo, a participar juntos, ok? Na parte de site, eu não preciso dar detalhe de todos os tópicos, que acaba sendo o mais importante aí, para que vocês saibam, é esse tópico 3, chamado simulador de investimento. Só para explicar brevemente os dois primeiros, site com programação SEO. SEO é uma prática que nós utilizamos para que o nosso site fique bem posicionado no Google e nos buscadores web, né? Responsivo, que ele consegue ser visível tanto em site, tanto em celular, quanto tablet, quanto computador, enfim, qualquer plataforma ele vai ser, você vai conseguir acessar o nosso site e conseguir acompanhar o nosso conteúdo. O terceiro tópico, aí eu acho que vocês vão utilizar bastante. A gente até fez para vocês e também para os clientes. Chama simulador de investimento, tá? É obviamente assim que não é uma simulação real, porque cada um acaba tendo o teu valor, né? Tanto de impressora quanto de impressão. Mas o cliente ele sabe, dentro de uma grade de cartazes, o quanto ele vai gastar aproximadamente com a nossa solução. Então o cliente ele visita essa página, ele coloca lá a quantidade de cartazes que ele trabalha na loja dele, quais formatos ele trabalha, tá? E ali já dá um valor para ele e ali mostra o quanto é acessível para ele aquele produto. Ali ele consegue casar várias informações. Grade com papel branco, grade com papel amarelo, grade com papel pré-impresso, grade com formatos de gradil, que são grandes formatos que o Tuveto trabalha,
grades com formatos menores, enfim. Tá? É um ambiente do cliente mesmo final lá para ele poder ver o quanto é acessível para ele. Então, um ambiente 100% seguro, porque nós temos uma loja online, onde o cliente pode comprar as licenças por lá, tendo as formas de pagamento mais seguras e garantidas hoje das práticas de e-commerce, né? Comércio eletrônico. E lá ele vai poder pagar tanto em cartão Visa, Master, em 12 vezes, enfim. Ele vai ter uma, uma versatilidade de formas de pagamento. Vou passar aqui para o Tuveto, que ele tem uma observação a fazer. Uma observação importante, o Rodrigo apresentou aqui que a Tagcel possui um site, né, que ele é bem visível na web, ele é bem encontrado, ele é bem posicionado e que possui um simulador de investimento capaz de indicar ao cliente qual o tipo de solução que ele poderia ter no ambiente dele. Como nós já falamos anteriormente, o objetivo aqui é de trabalhar junto com o Rodrigo para determinar a melhor solução. Então o site ele é apenas um apoiador nosso nesse processo, para que o cliente possa ter uma interação inicial. Mas obviamente que o projeto será realizado em 2 ou 3 mãos, com a ajuda nossa da Canon e do Rodrigo, junto de vocês que são vendedores, tá? Então, quando ele fala que esse site possibilita até inclusive o pagamento, né, de uma licença ou através do próprio site, obviamente que isso é uma simulação que o cliente pode ter à disposição e saber já quanto que mais ou menos ele iria pagar para ter uma solução de software como essa. Mas num pacote, né, de software junto com hardware, obviamente que será um projeto que vocês vão desenvolver juntos, ok? Então, só mais um minuto. Aí falando um pouquinho dos segmentos que nós atuamos, como eu disse lá no começo, qualquer loja que precise de um cartaz de oferta, nós iremos, é um cliente em potencial que vai ter, nós temos interesse e ele precisa de nós, tá? Então não há restrição, tanto mini mercado quanto home center, casa de carnes, enfim, qualquer tipo de cliente, sendo pequeno, médio ou grande, nós atendemos, tá? A gente tem licenças para todos esses tipos de segmento e para todos esses tipos de cliente, tá? A gente vai falar um pouquinho, vou explicar para vocês agora sobre a descrição do produto, sobre os tipos de licença que nós podemos oferecer para esses clientes, tá? E eu vou passar para vocês uma faixa de valores com relação à licença do software, tá? Só deixar bem claro que qualquer tipo de versão ou licença, ela não tem nenhuma variável. O cliente, eu coloquei aqui os valores da licença mensal, tá? Ele nunca vai pagar R$ 1 a mais por causa de porque ele imprimiu ou porque ele produziu mais cartazes ou porque ele colocou mais cartazes no banco de dados. É um valor fixo, tá? A única variável que existe é se ele chegar na minha loja online e comprar algum tema novo, alguma campanha nova, enfim, pedir alguma customização muito particular, de alguma campanha muito específica. Se a gente fecha o instalador e entrega para o cliente uma negociação de R$ 110 por mês em 12 meses, ele vai pagar exatamente R$ 110 por mês em 12 meses, tá? Não tem nenhuma variável com relação a isso. Qual que é a diferença das licenças, tá? Vocês estão vendo aí que tem Lite, Pro e Full. Lite é uma licença que vai ter menos formatos à disposição e menos campanhas. Qual que é o perfil do cliente Lite, tá? Aquele cliente que não imprime A3, não imprime formatos grandes, é uma loja pequenininha,
geralmente de bairro, ou pode até ser uma farmácia média grande que não precisa de grandes formatos, ok? Ele trabalha ali com algum tema específico de oferta, usando o apelo de à vista e depor, e ele faz etiquetas, ele faz A6, ele faz A7, e ele não precisa de um software tão completo assim, porque ele só trabalha com oferta, à vista e raramente um depor, e usa ali no máximo um A4, tá? Então, deixar bem claro assim para vocês qual que é o perfil de um cliente light. Mercados pequenos, farmácias, mini mercados, cliente que não vai pagar tanto assim pela precificação, porque ele não precisa, a loja dele não exige tanto, tá? Fica a licença Pro, e essa licença Lite fica R$ 110 por mês, tá? Se ele fechar qualquer licença, se ele fechar num período maior, esse valor é reduzido, tá? Então, por exemplo, o período o cliente escolhe. Ele pode renovar comigo por mês, compra um mês, compra o segundo mês, se ele não quiser no terceiro, enfim. Ou ele pode comprar trimestral, ele pode comprar semestral, ou ele pode comprar anual. Quanto maior a licença ele compra, proporcionalmente esse valor vai ser menor ao mês. Obviamente a licença anual ela fica mais barata no final de um ano que a licença mensal ao final desse mesmo um ano para o cliente. Então, assim, fechando um período de fidelização maior, a licença fica mais barata. Aqui eu só dei uma ideia para vocês, porque cada cliente é muito particular com relação ao preço das licenças. Só uma ideia, que é a ideia exata no caso do valor mensal, para cada perfil de licença, ok? Toda essa informação detalhada também, como eu vou estar atuando junto com vocês, vai ser assim, a parte mais fácil, tá? Porque eu já tenho tudo isso definido e pronto. Pro, uma licença para os clientes maiores que precisam fazer A3, gradil, é, que vão usar plotter, no caso, né, que vão fazer aqueles formatos A2, A0, A1, faixa, precisam de mais campanhas, leve mais, pague menos, precisam de compre e ganhe, atacarejo, precisam de integração, importação de dados. Então, por exemplo, a gente está lançando um software que já vai fazer a importação de dados do sistema de retaguarda do cliente. Só para te explicar para vocês o que é, tá? Bem brevemente, porque esse assunto vai ser disparado o mais perguntado. É o que mais atrai os clientes para a solução. Eles querem integrar o sistema de retaguarda deles com o TagCell, obviamente importar uma planilha com as ofertas e importar para o meu software. Então a gente vai passar a fazer isso nessa atualização desse novo produto que vai ser lançado até o próximo mês, tá? Para todas as licenças, ok? Então, o Pro diferenciando do Lite vai ficar somente a questão dos formatos grandes, né? Acima de A4, né? Que tem o A3, o A1, A0, gradil, e ele vai ter mais campanhas também, tá? Atacarejo, compre e ganhe, leve mais, pague menos, enfim. É um software mais completo que vai abranger um número maior de clientes, hipermercados, supermercados, lojas maiores, tá? E o Full, que é a última licença, é para aqueles clientes, como eu disse lá no começo. Lembra que eu falei da Leroy Merlin, que o software dele é totalmente customizado, diferente dos demais? É porque ele pediu várias campanhas diferentes, o software dele vai ser totalmente diferente, um produto totalmente ímpar, né, dele. A gente vai fazer exclusivamente para ele esse software, então vai ficar uma licença mais cara, ok? Seguindo aqui, a gente tem lá o back-office, né? Nosso foco é atender bem o cliente, resolver qualquer problema que ele tenha no mesmo dia, no mesmo momento. Então, um suporte técnico que atua de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã
às 5 horas da tarde, tá? Quais são os meios? Telefone, celular, WhatsApp, contato via site no nosso ambiente online, ele pode mandar a pergunta dele. Então, Facebook, qualquer um desses meios que o cliente se sentir à vontade, ele vai ter um retorno nosso, ok? Então, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. E só para fechar aí a apresentação, eu trouxe algumas fotos de implantações do TagCell, né? Juntamente com, obviamente, com os nossos parceiros, né, os nossos clientes. Aqui a gente tem uma foto no Carrefour, de um Leve Mais Pague Menos, tá? Basicamente, acho que todas as fotos dessa apresentação vai ser direcionada para Carrefour Leroy. Aqui é um Leroy Merlin também. Aí é um cartaz. Lembra, no início eu disse sobre o Depor, né? E sobre a Leroy é totalmente customizado o produto que eles usam financiamento e tal. Então aí tem uma dinâmica totalmente diferente, ó. Um custo de 350 por um produto de 350 por 264 e no cartão de crédito parcelamento o cartazista vai escrever lá o número de vezes, né? No caso ali 3 vezes, ficaria em 88,33. Nesse cartaz ele gerou um splash lá embaixo, que é a quantidade em percentual e o quanto o cliente vai economizar. Todas as contas, tanto de percentual, quanto de financiamento, quanto de parcelamento, o software faz automaticamente. Então aqui é um segmento de material de construção que é na Leroy Merlin. O mesmo exemplo da Leroy, aquele mesmo cartaz, aquela mesma dinâmica distribuído no setor da loja, né? Aí eles usam dessa forma, um formato maiorzão, né? Lá em cima, acho que vai interessar muito para o pessoal de plotter que usa formato grande. Ali a gente tem um formato, aquele ali, especificamente aquele de cima é um A2, tá? Só que esse é um A2 que ele pode ser tanto feito na impressora na plotter normal quanto numa impressora 4. Tem duas placas de A3 ali, tá? Uma só com apelo e outra só com a descrição. Tu falou no início, né? Sobre ter o apelo já no suporte. Então ali, aquela placa foi bem econômica, porque ele já comprou a placa amarela. Ali só imprimiu a descrição do produto e embaixo só a variável, o preço. Tá? Aquele cartaz lá de cima pode ser também dessa mesma forma feito com A0, A1, formato 120 por 120. Pode fazer. É muito grande 120 por 120 esse exemplo. Não tem nenhum cliente meu que trabalha com esse formato, mas dá para fazer. Tá? Tanto da forma consolidada, enfim, como o cliente quiser trabalhar. Consolidado, quando eu falo, é quando tem uma oferta, né, um cartaz de oferta grande que tenha mais de uma placa consolidando as informações. Então, na placa vai ter uma informação, na placa vai ter o preço, na outra placa vai ter a continuação do preço, enfim. Tá? Tudo isso a gente consegue negociar com o cliente da forma que ele quer trabalhar, os formatos que ele quer trabalhar, a gente consegue programar no software para entregar dessa forma. Aqui é uma etiqueta. Aqui é uma etiqueta de gôndola, né? Tem 10 centímetros de comprimento por 3 de largura. Tá? Aqui é o Carrefour. Tá? A gente vai trabalhar nessa etiqueta também com a vista, depor, leve mais, pague menos, enfim, da forma que o cliente quiser trabalhar. Essa etiquetinha, só para vocês terem uma ideia, eu acho que vocês já pensam na venda da impressão, obviamente, ela vai imprimir 16 ofertas na folha 4. Tá? Na nova licença a gente vai ter um novo formato que vai ser a metade dessa etiqueta. Então seriam 32 ofertas na folha 4. Ele já destaca positiva, destaque positiva. Aqui é um formato, o P21, que tem 21 centímetros, é Carrefour, também essa loja, 21 centímetros por 7,5, tá?
consegue fazer quatro ofertas em uma impressão de A4. É um formato muito econômico, porque além de saírem 4 ofertas numa impressão, ele não atrapalha a pega do produto, consegue usar na prateleira, em vários lugares de loja. A gente tem suporte fácil para esse tipo de formato. Suporte que eu digo é esse plástico aí, né, que vai preso na reglete. A gente atende muito com esse formato, ok? Aqui é a mesma etiqueta, né? Só mudou a localidade e também o setor. É um setor de cozinha, né? Tem até a frigideira ali e tal. Aqui a gente só colocou para especificar, apesar de ser a mesma etiqueta, que são os valores maiores, a visibilidade desses valores maiores. Eu mostrei até agora para vocês basicamente unidade e dezena. E aqui eu estou mostrando uma etiqueta com centena, né? Fica bem visível. Aqui é mesma ideia, um A5 na padaria, tá? Com um layout mais diferente. E aqui, pessoal, para encerrar, eu desejo a todos aí, espero que tenha sido proveitoso essas informações. Aí eu deixo o meu contato, tá? Para vocês ficarem à vontade, entrar em contato comigo. Agora a gente vai abrir para perguntas para quem quiser, né? 29247177. A gente vai estar à disposição para atender vocês. Agradeço a participação de todos. Vou passar aqui para o Tuveto, para quem quiser interagir, mandar uma pergunta, a gente está à disposição aqui para tirar todas as dúvidas. Agradeço a participação de todos, a paciência aí de todos. Agradeço também ter disponibilizado esse tempo para saber desse novo produto e saber que daqui para frente é uma parceria, ok? Estou passando aqui para tu ver. Bom, pessoal, eu acho que nós atingimos aqui o nosso objetivo. O objetivo foi conhecer um pouco da ferramenta que o Rodrigo nos passou aqui. Ele é um profissional que tem bastante experiência nesse segmento. Obviamente que o nosso maior objetivo é que vocês venham a ter contato com os clientes e posteriormente fazer contato conosco aqui da Canon ou com o próprio Rodrigo, né? Então eu creio que as informações aí foram pertinentes ao mundo de vocês. A gente vai ficar aberto aqui no mais 15 minutos para perguntas e respostas, né, do que vocês tiverem dúvida. Então, à medida que vocês forem levantando a mão, eu abro o microfone para que vocês possam fazer perguntas para todos e depois receber as respostas. Tá? Então, disponível com o Rodrigo aqui, aguardando as perguntas de vocês. Bom, pessoal, estamos aqui para receber as perguntas de vocês, as dúvidas. Tá, vamos abordar aqui um amigo para ver se está tudo ok aleatoriamente. Wagner, tudo bem? Oi. Tudo bom, Wagner? O Tuveto, como vai? Já estão emitindo a guia dos. Você ficou com alguma dúvida, Wagner, da apresentação? Foi ótimo para você? Como foi? Do scanner da Canon. Estão emitindo a nota até amanhã cedo, está emitindo a nota. Tem que ficar lá no pessoal da DHL para ver se consegue retirar. Tá bom? Wagner, tá nos ouvindo? Obrigado. Acho que o Wagner estava numa linha. Oi, Wagner, tudo bom? É o Tuveto? Acho que o Wagner está fora da linha. Vamos ver aqui uma outra pessoa.
Olá, Samir, tudo bem? Samir, como vai? Alguma dúvida na apresentação, pessoal? Acho que o Kleber tem uma dúvida, tem um ponto de interrogação. Kleber, você ficou com alguma dúvida sobre a apresentação? Não. O ponto eu coloquei no início da palestra do nosso amigo aí, só para ver se estava funcionando. Não tem nenhuma dúvida não. Perfeito, então, Kleber. Obrigado da participação, viu? Nada, obrigado a você. Jeremias, esse eu não sei quem é. Jeremias? Tudo bem? Aqui é o Tuveto. Ficou alguma dúvida, meu amigo? Oswaldo? Tudo bem, Oswaldo? Boa tarde. Ficou alguma dúvida da apresentação, Oswaldo? Oi, Max, tudo bem? Boa tarde, como vai? Seu microfone está aberto. Ficou alguma dúvida sobre a apresentação? Bom, pessoal, temos uma pergunta aqui do Sr. João Alfredo. Ele pergunta para mim, eu vou repassar essa pergunta para o Rodrigo. Ele pergunta sobre o valor das licenças que foi apresentado. Ele é por loja? Um cliente com 10 lojas pagaria 10 vezes o valor informado na apresentação? Vou passar a pergunta agora ao Rodrigo. Agradeço aí, João, pela pergunta, tá? Muito importante a sua pergunta. No caso, toda licença é comercializada por loja, obviamente, tá? Se o cliente, no caso por CNPJ, se o cliente tem 10 lojas, ele quer uma licença TagSell para cada loja, seriam 10 licenças. Mas o que a gente, um projeto que a gente vai iniciar, talvez possivelmente, no início do ano que vem, tá? Muitas vezes tem clientes que vão, o exemplo que você deu, 10 lojas. Ele quer ter o TagSell em uma loja matriz, e nas demais lojas ele quer ter uma licença só para impressão e preview, porque ele não precisa ter as mesmas funcionalidades. Então a gente vai desenvolver, tá? Ainda a gente não tem isso pronto, mas já está no radar para ser desenvolvido ainda no final desse ano, uma licença só para, no caso, um valor muito mais barato, cerca de nem R$ 50, 50 a R$ 60, só para ele receber a informação do banco de dados da matriz, selecionar as ofertas no preview, né? As ofertas selecionadas ele vai olhar no preview e imprimir. Então, esse cliente das demais lojas ele não teria o mesmo acesso do que da matriz, porém ele teria TagSell nas 10 lojas, porém em uma loja ele pagaria o valor cheio. Então vão ter mais modalidades com relação a esse tipo de cliente. A gente tem clientes que têm 14 lojas, as 14 licenças. A gente tem cliente, como eu disse no começo, que tem 10 lojas, tem uma licença e centraliza. E a gente vai passar a ter essa terceira modalidade, onde o cliente vai ter 10 lojas, 10 licenças TagSell, porém uma licença a mais completa e as demais
só para funcionalidades limitadas, vamos dizer assim, onde o usuário, que é o usuário da matriz, vai delimitar quais funções essas demais lojas porventura terá. Então, se é só preview, consolidação de ofertas, impressão, enfim. Então, eu acho que espero aí ter respondido sua pergunta. Temos outra pergunta aqui do Luiz Garcia Menezes, tá? O software só trabalha com formatos padrão ou aceita personalização? Ótima pergunta, Luiz. Não, o software ele trabalha também com personalização, tá? A gente vai entregar para o cliente licenças que tenha já algumas ofertas padrão, que é a oferta, leve mais, pague menos, nesse layout das fotos que vocês viram. E se o cliente quiser aceitar, se o cliente quiser ter alguma personalização, ele vai encaminhar essas informações para nós e nós vamos personalizar o software dele com tudo que ele precisar. A gente vai entregar pronto para ele, como eu disse lá no começo com a Leroy Merlin. A Leroy Merlin foi 100% customizado. Então espero aí ter respondido sua pergunta. A gente tem uma pergunta aqui do João Alfredo. Tá, o João perguntou aqui para mim. Primeiro ele agradeceu aqui, eu que agradeço, tá, João? Pela pergunta. Ele quer saber se as dinâmicas comerciais que uma loja precisa e que não vem como padrão, essas são cobradas adicionalmente. Isso, João, no caso, elas serão cobradas adicionalmente, né? Porém, o cliente vai passar para mim, ele vai passar para mim qual dinâmica ele está interessado, então eu vou te dar o exemplo de atacarejo. Ele vai passar assim, quero uma dinâmica de atacarejo para os formatos A3, A4 e P21. Quando o cliente pede uma dinâmica dessa para 3 formatos, são 3 programações que a gente vai subir novas. A gente vai fazer esse orçamento de programação e mandar para ele. Sempre acaba custando, assim, vou te dar só uma ideia de valor. Se ele pede para mim, por exemplo, uma dinâmica comercial, vou dar o mesmo exemplo do atacarejo, para todos os formatos que tem a licença dele, para a P21, desde o A3 até o P21, que são A3, A4, A5, A6, A7, que são 7 a 8 formatos, ele pagaria menos do valor de licença mensal dele, só que isso é definitivo. O que é definitivo? Uma vez que ele paga esse valor para mim, eu acrescento no software dele, e se ele ficar comigo durante 10 anos, durante os 10 anos ele vai ter essas funcionalidades à disposição. Tá? Então é um valor fixo que ele vai ter até o final do período de relacionamento dele conosco. Tá? Então, uma dinâmica para a quantidade de formatos que ele tem no software, no caso do Pro, são 7 formatos, então seria R$230 que ele pagaria para mim, para ter isso definitivo até o final do contrato ou do relacionamento. Vou passar aqui para tu ver, porque ele tem uma observação a fazer. Na verdade, não, a observação é uma abordagem mesmo. Parece que o senhor Ulisses levantou a mão para fazer uma pergunta. Eu vou abrir o microfone. Senhor Ulisses, boa tarde. Senhor Ulisses, boa tarde, tudo bem? É o Tuveto que está falando. Oi, Tuveto, boa tarde, está me ouvindo? Tudo bom, estamos ouvindo sim. O senhor tem alguma questão? A questão é a seguinte, eu acho que uns meses atrás nós tivemos em contato, aliás, eu não, o nosso gerente técnico, junto com o vendedor, Sim. Em alguns clientes, e na época parece que ainda não havia possibilidade de imprimir no papel amarelo. Seria uma saída 3, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem como é que foi explicado para mim. Isso já está funcionando? Sim, uma boa pergunta. Eu estive com o pessoal da Taxel num evento na Expo Agas em Porto Alegre, né?
onde eles me apresentaram o papel já com fundo amarelo, compatível com as impressoras a laser da Canon e também compatível com as impressoras a jato de tinta. Nessa oportunidade, Sr. Ulisses, eu tive duas opções de impressão na jato de tinta. Uma delas foi só do fundo, né, onde a gente só escreveu o miolo, né, nesse cartaz já pré-impresso, ou seja, o valor e o nome do produto. E numa outra oportunidade, um papel totalmente amarelado, onde a gente imprimiu o tema, né, que eles chamam de tema, aquela parte em cima escrito oferta ou depara, né, que eles chamam isso de tema. Então, eles hoje têm a solução completa, incluindo o papel, tanto ele em formato inteiro, quanto pré-impresso, ou ainda, como o Rodrigo colocou aqui na apresentação para algumas máquinas a laser, o serrilhado, tá? Que seria aquele que já vem apropriado para impressoras a laser, que você pode imprimir um A4 e depois picotar, pois ele já vem serrilhado, tá ok? Ou seja, o papel que nós deveríamos utilizar seria o papel fornecido ou poderia ser um papel de mercado amarelo normal? No caso do papel branco, né, obviamente que não há novidade alguma que nós podemos utilizar um papel de mercado, né? No caso do papel amarelo para jato de tinta, é um papel que eles trabalharam especificamente para que a tinta possa ancorar. Então eu creio que no mercado será difícil encontrar esse tipo de papel. Eu mesmo aqui tive uma dificuldade muito grande em grande formato para achar um papel com fundo amarelo que viabilizasse a impressão a jato. Agora, o papel amarelo para laser, se comum para vocês, obviamente que se vocês tiverem um fornecedor, a empresa Tagcel ela é mais um fornecedor para vocês que já traz o produto pré-formatado, facilita, né, a oferta de vocês a um preço bem acessível. Então é uma indicação também de substrato que a gente está trazendo para vocês aqui para esta aplicação, tá bem? Ok, valeu, obrigado. Quero perguntar também, aqui tem mais pessoas com a mão levantada, me parece que o Massal, tudo bem? É o Tuveto, como vai? Você me ouve? Ouvindo, você está me ouvindo? Estamos, todos estão te ouvindo, Massal. Você levantou a mão aqui, alguma pergunta? Não, eu só coloquei observação aqui, não tinha nenhuma pergunta e foi perfeita a apresentação, tá tranquilo. Tá ok então, Massal, obrigado pela participação e pelo teu tempo aí, tá bem? Obrigado a vocês. Bem, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Me parece que o Miller tá com a mão levantada. Senhor Miller Dutra, tudo bem? O senhor me ouve? Sim, estou ouvindo. Alguma dúvida, senhor Miller? Não, eu já tive uma e ela tinha... Provavelmente não. Provavelmente o senhor Miller também não tem mais nenhuma dúvida. Alguém com mais alguma dúvida, pessoal? Por gentileza, coloque no chat, pois nós vamos encerrar. Parece ter uma pergunta do Oswaldo. Nós abrimos o microfone naquela hora, mas o Oswaldo não está disponível. Temos uma pergunta aqui. Estamos com um problema de áudio. O que está sendo mais utilizado atualmente? Plotters ou equipamentos A3? Né, Oswaldo? A sua pergunta... Se a sua pergunta foi essa, de plotter ou A3, Oswaldo, isso está muito relativo, pois depende muito do perfil do cliente, como o Rodrigo colocou. Né? Às vezes temos clientes onde o tipo de apresentação do produto ela é mais no interior da loja mais alta, e o cliente prefere um formato um pouco maior do que o formato normal que eles usam. Às vezes o cliente prefere colocar isso em gôndola e o formato menor, né, customizado e menor. Então isso é variável de acordo com o cliente. O importante é que isso vai estar funcionando para as duas tecnologias que nós temos, tá? Tanto o laser quanto ao jato de tinta, tá bem? Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença do Rodrigo da Tagcel aqui na Canon. Mais uma vez coloco à disposição a Canon para ajudar vocês, caso vocês tenham algum evento ou algum cliente. Eu estou disponível juntamente com o Rodrigo para analisar cada cliente, até mesmo visitar junto com vocês estas contas, para que a gente possa prospectar e ter sucesso nesse segmento, tá bem? Então eu estou encerrando aqui o nosso webinar, agradecendo a presença de vocês. Tudo bem? Mais alguma dúvida para a gente poder finalizar?
Vamos ver aqui. O Diego. Diego, mais alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sua, Diego? O seu microfone está aberto. Você está ouvindo? Tudo bem? Estamos ouvindo você, Diego. Não, beleza. Não, eu queria saber se, tipo, eu tenho uma máquina 3, digamos, uma Advance, 50 páginas aí. Eu posso imprimir 2 a 3 e ele fica parecido com a 0, com a 2? Eu posso unir eles ou, de repente, 4 a 3 para fazer uma 0? Tem essa possibilidade de unir os cartazes? Entendo sua pergunta. Sua pergunta me parece que é se você tiver uma máquina Advance cujo formato é A3, caso você queira imprimir 2 a 4 dentro desse A3 ou 2 a 3, 2 para formar um A2, seria essa a sua dúvida, Diego? Que cortou um pouco para nós aqui. 2 a 3 para formar maior. Tem a possibilidade ou tem que ter uma máquina maior? Não, dá. Alô? Ok, pessoal. Agradecemos a presença de vocês e nesse momento estamos encerrando o nosso webinar. Ficamos à disposição dos senhores aí para o que for necessário dentro do segmento, visitas ou com novas consultas. Grande abraço, boa semana a todos.